Americana, o S&P 500 está nas máximas históricas. E muita gente me pergunta, Marília, será que ainda dá tempo de comprar ou será que tá caro demais? Vamos falar sobre isso. Esse é um tema que anda me instigando bastante. A Bolsa Americana está nas máximas históricas, a economia americana está bem resiliente ainda, mostrando um crescimento, uma inflação bem resiliente também, né? Então, umas pressões ainda de inflação. E claro, o mercado se pergunta se valeria a pena comprar a Bolsa Americana ou não. Ninguém gosta de comprar coisa cara, né? Então, comprar nas máximas históricas é uma coisa que dói um pouquinho, pelo menos a mim. Então, quando a gente olha aqui o gráfico da Bolsa Americana nos últimos 10 anos, a gente vê um S&P 500 cotado a 6.600 dólares, que é aí a máxima histórica. Chegou até aí umas épocas de crise, aqui na pandemia a gente viu uma queda importante, depois 2022 também, recentemente também uma queda importante no Liberation Day dos Estados Unidos. Então, tivemos aí algumas oscilações da Bolsa Americana, mas sempre ela voltando para as máximas. E quando a gente vê as ações que mais sustentam esse crescimento, são as queridíssimas Mag 7. Então, ações de grandes empresas de tecnologia, como por exemplo, Nvidia, Microsoft, essas ações que têm muito a ver com essa nova onda de inteligência artificial, Tesla, entre outras, né? Então são ações que prometem muito crescimento futuro e por isso são precificadas a múltiplos muito altos. Eu vou mostrar para vocês um gráfico dos múltiplos da Bolsa Americana desde 1880. Por que a gente olha o múltiplo, Marília? É muito difícil você falar assim, 6.600 pontos é caro ou barato? Depende. 6.600 pontos hoje pode representar uma coisa totalmente diferente do que 6.600 pontos há 20 anos atrás, até porque tem inflação. Então, o que a gente compara quando a gente vai ver se o preço da bolsa está barato ou caro? A gente compara preço sobre lucro. Então, é o quanto está precificado o valor das ações dividido pelo lucro daquelas empresas, quanto aquelas empresas estão gerando de lucro. E quando a gente vê esse gráfico histórico nos Estados Unidos, a gente vê que a Bolsa Americana, se a gente contar o dia 17 de setembro, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, tá a 27,19 vezes preço sobre lucro, ou seja, eu precisaria de 27 anos de lucro para comprar essa minha ação. E quando a gente vê isso num padrão histórico, a gente vê que é um patamar altíssimo de preço sobre lucro, tão alto quanto, por exemplo, na bolha das .com, que também chegou a esse nível de quase 30% de preço sobre lucro. Então isso, à primeira vista, assusta a gente, né? A gente fala, ué, como é que a bolsa pode estar tão cara assim? E será que ela não vai voltar para a média, né? Será que a gente não vai ter uma bolsa aí voltando para a média em relação a preço sobre lucro? E isso poderia gerar uma queda muito forte? A resposta é: eu não estou segura disso. Quando eu converso com o Henrique Vasconcelos, o nosso analista do Nord Global, que faz as operações aí, que escolhe as melhores empresas da Bolsa Americana, e inclusive está com uma performance maravilhosa, ele diz para mim que apesar da Bolsa estar cara em termos de preço sobre lucro, o que aconteceu foi que nos últimos resultados as empresas vêm sim entregando bastante crescimento e por isso o preço sobre lucro não subiu ainda mais, porque você teve uma alta da bolsa, mas com uma alta do lucro também, que manteve o patamar de preço sobre lucro em torno desses 27. Então, os resultados foram muito bons, os guidances para o futuro ainda seguem muito bons, mas também, por outro lado,
as previsões para essas empresas, para as Mag 7, é de continuidade de crescimento bem acelerado. Então, quando a gente pega, por exemplo, o preço sobre lucro embute de crescimento futuro, daria, por exemplo, um crescimento ao longo dos próximos 2 anos de quase 40%. Pode acontecer? Claro que pode acontecer, mas se acontece, teoricamente a bolsa teria que ficar parada, ou seja, é uma régua muito alta, né, para acontecer. Mas o Henrique, nosso analista, acha que tem sim chance de acontecer. Toda essa onda de inteligência artificial está só no começo e poderia sim ter esse crescimento. Não é nada muito absurdo quando você vê os negócios por dentro, né, e a possibilidade dessas empresas gerarem mais receita. Um estudo muito legal que ele fez, que eu quero mostrar para vocês, até comparando essa época da bolha das .com para hoje, ele fez um gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês de como se comportou o S&P e a Nasdaq, que aí sim a Nasdaq é mais voltada para empresas de tecnologia, né, para empresas muito mais high beta, digamos assim. Então, quando o S&P sobe, a Nasdaq sobe mais, enfim. E aí ele comparou como se comportou a bolha das .com colocando D0 no lançamento do www. Então, a partir daquele momento, as empresas poderiam fazer os sites e tal. E esse foi o lançamento da internet, digamos assim. E aí ele viu que demorou mais ou menos 8 anos para a bolha das .com estourarem, né? Então, lançou o www, todas as empresas falavam que eram da internet, né? .com, alguma coisa .com, e muitas empresas subiram, o Nasdaq subiu pra caramba e depois estourou essa bolha. Então, o que ele diz demorou 8 anos para você chegar no pico. Se a gente comparasse o lançamento da www com o lançamento do ChatGPT, que digamos que seria o lançamento dessa era da inteligência artificial, o que teríamos? Teríamos aproximadamente 3 anos de alta, né, possível da bolsa. E quando a gente compara com os mesmos 3 anos de lançamento do ChatGPT, a gente vê uma alta de 62% para S&P e 101% para a Nasdaq, ou seja, parecido mais ou menos com o que a gente viu de alta para o S&P e para a Nasdaq nos primeiros 3 anos do lançamento do www. Ou seja, se estivéssemos numa bolha, estaríamos no início, logo no início. Ainda teria muita alta para acontecer, né? Porque a Nasdaq depois subiu muito, muito mais, chegou a subir quase 10 vezes, né? Então, ainda teria muito para subir, se fosse esse o caso de estarmos aí próximos de uma bolha. Uma outra coisa também que ele ponderou que era importante de ser analisada é essa questão do tempo. Quando lançaram os sites, o www, você demorou mais para as pessoas passarem a usar a internet. Até porque na época era mais difícil. Você tinha que ter uma linha telefônica, a linha telefônica demorava para conectar, era aquele... Se a gente tiver o barulhinho, né, da conexão, é legal por aqui, que era um barulhinho muito característico, demorava para conectar, você esperava. Se você tinha um desktop, só você na sua casa podia usar, enfim. Hoje em dia, depois do lançamento do ChatGPT, todo mundo tinha o seu celular e todo mundo imediatamente passou a usar o ChatGPT. Então a aderência a essa nova tecnologia foi muito mais rápida. Hoje em dia todo mundo usa. Então, isso poderia, na visão do Henrique, encurtar o ciclo de alta, né, e de otimismo, digamos assim, se fosse um otimismo excessivo. Isso poderia também encurtar o ciclo tanto de alta quanto de queda, então isso também é um ponto muito importante a se considerar. Beleza, aí junta tudo isso, põe num saquinho e sacode. O que sai, Marília? Tá ou não tá caro? Tá caro, gente. Tá caro. 27 vezes PI
É caro, é um crescimento de quase 40% nos próximos 2 anos? É caro. Você está comprando a Bolsa Americana num preço caro. Se acontecer alguma coisa por lá, por exemplo, se eles tiverem um problema de dívida, porque eles estão super alavancados, se eles tiverem um problema de baixo crescimento, porque estão com uma taxa de juro bem alta e os dados da economia estão desacelerando, se eles tiverem qualquer problema nessa questão, a probabilidade maior é de você sofrer um pouco mais. Por outro lado, quando você olha o S&P nos últimos, 40 anos, você vê um crescimento muito forte e consistente, e o S&P é, de várias maneiras, o índice mais consistente de bolsa ao redor do mundo. Então é o que a gente chama de excepcionalismo americano e o que o Warren Buffett chamava de never bet against America. Você acaba tendo um índice que se renova, as empresas que deixaram de ser relevantes saem do índice, as empresas que passam a ser relevantes num contexto mundial aumentam a sua proporção no índice e você vai tendo sempre um índice cada vez maior. Então é verdade sim que a Bolsa Americana até agora foi um caso de extremo sucesso. Mas é verdade também que ela está em preços bem caros, então você tem que tomar cuidado porque está comprando num preço muito alto. Nem eu, nem o Henrique temos uma opinião muito forte a respeito de se está caro ou ainda daria tempo de entrar. A gente não tem uma opinião tão forte assim, a gente vê bons argumentos para os dois lados. Mas, se você tira as Mag 7, o S&P, em geral, tem sim ainda muitas oportunidades e empresas que não andaram, que estão nos mesmos patamares, por exemplo, do pré-pandemia. Então, esse tipo de empresa a gente prefere, porque se tudo der certo nos Estados Unidos, elas podem fazer o catch-up, né? Elas podem voltar a acelerar bastante, mas se você tiver realmente numa fase de bolha, excepcionalismo, fluxo, de repente saindo dos Estados Unidos, as Mag 7 sofreriam muito mais, então essas outras empresas que ainda estão em preços muito baratos sofreriam muito menos. Então, o que a gente prefere? A gente prefere investir sim em Bolsa Americana, porque é bom para diversificação, porque é um índice muito bom, e porque a economia americana é muito resiliente, mas fazê-lo não através das Mag 7, mas através de outras empresas, escolhendo um pouco mais, né, fazendo um stock picking aí de outras empresas que ainda estão baratas e podem sim ter um crescimento melhor ou mais seguro se esse cenário se mantiver. Então esta é a nossa opinião do que a gente prefere. Se você quer saber inclusive quais ações o Henrique recomenda no Global, vou deixar um link aqui embaixo também para você conhecer mais o produto e vou te lembrar que a performance dele tá espetacular. E é isso, pessoal, agora eu queria saber a sua opinião. Você tem uma opinião formada a respeito do S&P, da Bolsa Americana? Você acha que vale a pena? Ou você prefere, por exemplo, Bolsa Brasileira, Bolsa Chinesa, que eu acho que é o meu caso. Me conta aí nos comentários e a gente fala mais sobre isso. E é isso, pessoal, muito obrigada a todos e até a semana que vem.